Olá, estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do SEDES, a partir do grupo de pesquisa Sujeito Implicado. Essa é a terceira temporada desse projeto, e é uma temporada especial porque é uma temporada de comemoração aos 50 anos do curso de História nosso aqui do SEDES, do Centro de Ensino Superior do Seridó, que é um centro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como eu disse, então, é um projeto que tem o apoio do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História do SEDES também, e também a parceria importante com a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN, são entrevistas semanais que são disponibilizadas nesse canal, no YouTube e também no Spotify, entre os meses de agosto e dezembro, no caso, desse ano de 2024. Eu queria reforçar também que esse projeto tem um grupo de discussão, que é acompanhado por pessoas que assistem às entrevistas e se inscreveram para participar, que se encontram mensalmente para analisar e discutir as entrevistas e as ideias trazidas nelas. Eu agradeço também, então, a quem participa desse grupo de discussão. A nossa convidada de hoje é a professora Avorrane Araújo, que é professora do curso de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus de Açu, é egressa do SEDES, e a quem eu gostaria muito de começar agradecendo por ter aceitado participar desse projeto, dar essa entrevista e contribuir muito para essa recuperação da história do curso de História. Seja muito bem-vinda, Avorrane. Obrigada, professor Evandro. Eu que agradeço pela oportunidade, estou muito feliz, e é um momento muito simbólico para o SEDES, poder vir aqui, falar do quanto o SEDES contribuiu para a minha formação. Que ótimo, que ótimo. A gente fica muito feliz mesmo e agradecido em poder te ouvir. Eu queria colocar, então, uma primeira pergunta, justamente para recuperar a sua experiência, desde o início, para a gente ir rememorando, porque um pouco a participação de egressos e egressas aqui tem essa natureza de poder justamente contar um pouco a história do percurso dos cursos a partir de experiências particulares, experiências coletivas a partir de experiências particulares também, isso é muito importante. Então, a primeira pergunta era justamente nesse sentido, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a experiência do ingresso no curso de História, com o contexto como foi, o que se tornou possível a partir do ingresso nesse curso, quais são as memórias que você tem em relação a esse contexto de ingresso e de permanência, atravessar o processo da graduação. E eu queria articular também, nesse sentido, além de pensar essa fase inicial, pensar o desenvolvimento dessa experiência no processo de graduação, até você chegar na iniciação científica, e aí, claro, que aqui cabe uma menção direta ao professor Muraquitã Macedo, professor do curso, que foi seu orientador, professor aqui do curso que, infelizmente, faleceu em 2021, mas que continua muito vivo e foi uma pessoa no curso, e foi uma experiência muito... assim, enfim, uma pessoa muito importante que deixou um legado importante para o curso, e eu acho que é bacana também poder, através de você, recuperar o trabalho de Muraquitã. Podemos começar assim? Então, vamos lá. Eu ingressei no curso de História no ano de 2008.1, então já comecei logo no primeiro semestre, e eu peguei uma das melhores fases, assim, do SEDES, que foi aquele momento do reúne. Então, o SEDES estava um verdadeiro canteiro de obras, e obras positivas, que inclusive estão até hoje lá no campus. Então, eu peguei o SEDES nessa mudança de transição institucional, no tocante a novas obras, e eu ingressei em 2008, e o meu primeiro trabalho no SEDES foi como bolsista de apoio técnico de assistente de biblioteca da atual biblioteca, porque antes, para o pessoal que vai assistir agora, que é mais novo no SEDES, antes a biblioteca ela ficava ali naquele setor onde hoje é o polo EAD, dos cursos à distância do SEDES. Então, eu ficava naquela salinha, uma sala bem pequena, e eu já cheguei naquele processo de transição, de mudança daquela sala para a atual biblioteca. E eu lembro, que no meu ensino médio eu fiz um curso de formação de assistente de bibliotecas na Faculdade Católica Santa Terezinha, que é uma faculdade bem conhecida aqui de Caicó. Eu fiz com uma pessoa da área de biblioteconomia. E aí, as bibliotecárias de Natal, do campus central, vieram para Caicó para ajudar na questão da catalogação do acervo.
E eu lembro que eu fui à biblioteca pegar um livro emprestado, né, do curso de História. Na época era a Nilda, né, a chefe, e aí tinha lá, precisa-se de assistente de bibliotecas. Aí olha, eu tenho esse certificado, eu vou arriscar. E aí, na época, o diretor era o Clóvis, né, aí eu, professor Clóvis, e já bem afoita, né, já cheguei chegando. Clóvis, eu tenho esse certificado. Ele disse, é sério? Tenho. Ele, pois traz para mim que eu quero ver. E aí eu fui até. E Clóvis, né? Quem é mais antigo do série sabe, foi um diretor assim, muito figura, né? Então, eu fui até a sala do Clóvis, apresentei, ele disse, você sabe mesmo mexer? Eu sei. Sabe mexer no SIAB, né? Que é o sistema de bibliotecas, né? De catalogação, de procura e busca de acervo, eu sei, aprendi tudo isso no curso. Ele disse, se você quiser, já pode começar hoje. Então, eu já fui, né, para a biblioteca, então já foi o meu primeiro espaço, assim, né, fruto das obras do Reúne, e eu trabalhei durante 6 meses, eu ficava na salinha, né, catalogando os livros, então eu cataloguei o acervo do curso de Direito, do curso de Geografia, e chegavam vários livros, e eu ficava super feliz, né, de saber que aqueles livros eram fruto dessas políticas públicas, né, de acervos para as bibliotecas. Então, eu lembro que os alunos de direito viviam me procurando, porque eu já sabia onde era que estavam os livros de direito constitucional, direito da família, né, porque eu já sabia bem direitinho, arrumava essa parte. Então, comecei a trabalhar na biblioteca, né, a biblioteca setorial lá do campus, né, do SERES, e quando já estava assim no finalzinho, né, da minha experiência, um colega meu, né, e grande amigo, o professor não, é o Éder Chaquiele, não é o Helder Macedo, né, o Éder Chaquiele, que estudava comigo na turma, ele já era bolsista do professor Muriactan. E ele trabalhava com a parte de informática, construção de sites. O Muriactan adorava fazer esse tipo de coisa. E ele chegou e disse, aí, o Muriactan está propondo aí, né, uma bolsa de iniciação científica num projeto dele sobre escravidão. Você não quer se inscrever, não? Aí eu, com o professor Muriactan, eu já conhecia, né, não conhecia de ver, assim, eu conhecia a voz dele, porque ele ia muito para o rádio, né, falar sobre, ele sempre era muito chamado para falar sobre a história de Caicó e do Seridó. E eu ouvia falar sobre o Muriactan, mas já sabia que ele era um historiador muito importante, né, para o Seridó, para o Rio Grande do Norte. E eu, vamos tentar, né, e fiz uma prova escrita, né, e fiquei em primeiro lugar, então o meu 2008.1 já começou com tudo, né, já comecei a trabalhar com o Muriactan logo no início, né, o projeto se chamava As Astúcias da Suavidade, a escravidão negra nos sertões do Rio Grande do Norte, e a ideia do projeto era desmistificar uma visão muito comum na historiografia do Rio Grande do Norte, que dizia que a escravidão era mais branda nos sertões, né? E principalmente o Manuel Dantas, né, com Homens de Outrora, o próprio Luiz Câmara Cascudo, Tavares de Liro, Rocha Pombo, né, esses memorialistas bem conhecidos do Rio Grande do Norte, e a ideia do professor Muriactan era desmistificar essa discussão de que a escravidão foi branda porque era nos sertões. E aí, já de cara, ele olhou para mim e disse assim, você vai trabalhar com a parte das condições físicas e de saúde dos escravizados. Aí eu, já fiquei assim, nossa, saúde. E o meu estranhamento já foi inicial. Mas o que tem a ver história com saúde? Né? E a primeira coisa que ele me disse foi, leia a revista Manguinhos, da Fiocruz. Então, em 2008, eu já era leitora assídua da revista Manguinhos, que é uma revista, né, do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, que foi onde eu fiz meu doutorado, né, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, eu virei leitora assídua da Manguinhos, lia tudo, né, da Manguinhos, tudo que eles publicavam eu lia. E aí eu comecei, né, a investigar nos inventários, e aí não era nesse laboratório de hoje não, viu? Aquele laboratório, era uma sala que inclusive ficava ali na frente do polo, né, a EAD, o laboratório que era ali, do lado ficava a base de pesquisa História e Educação, que era a base do professor Muriactan, junto com a professora Tânia, né, a Tânia Cristina, do curso de Pedagogia.
Então, nós nos reuníamos a cada um mês para discutir os textos, né, que tivesse essa interseção da história com a educação. E, do lado, eu trabalhava no Labordoc. E foi, assim, uma experiência muito gratificante, né? Então, o Labordoc está na minha história desde o início, né? Me acompanhou desde a graduação até o doutorado. E foi lá que eu aprendi a ler os inventários, né? A fazer essa transcrição paleográfica. E foi a partir dos inventários que eu comecei a mapear essa questão das condições físicas dos escravizados, ler manuais de medicina do século XIX para entender as doenças da época. Então, naquele período, eu já entrei trabalhando com história das ciências, né? História da saúde e das doenças. Então, eu comecei ali, fiquei 2 anos com o professor Muriactan nesse projeto, e aí eu tive uma outra oportunidade muito interessante que o SERES me proporcionou, a UFRN, que foi fazer um intercâmbio fora do Brasil, através, né, de uma bolsa de pesquisa chamada Bolsa Luso Brasileiro Santander Universidades, que era uma parceria do Banco Santander com as universidades públicas brasileiras para países lusófonos. No meu caso, eu fui para Portugal e morei em Porto durante 6 meses, então eu estudei na Universidade do Porto as disciplinas de História, né? Estudei algumas disciplinas de línguas, né, latim, espanhol, aproveitei, né, que estava lá, vou aprender, me virei na Europa com espanhol, né, então foi muito, assim, essa parte das oportunidades, eu considero que essa do intercâmbio abriu muito minha cabeça para muita coisa, né, eu era uma do interior, né, da cidade de Caicó, distante a mais de 200 quilômetros de Natal. A primeira vez que saí de casa foi para outro país, então foi uma experiência assim muito, muito gratificante mesmo. Não sei se ainda existe esse programa ainda, né? Eu sei que tem vários acordos de cooperação ainda, mas eu não sei se o Santander ainda continua. Mas quem tiver a oportunidade, faça, assim, é de um crescimento pessoal e profissional gigantes, assim, é uma coisa... Porque você está ali na Europa, né, de certa forma, você tem um pouco desse olhar, né, da América Latina perante a Europa. Eu era muito nova, então muita coisa eu não havia percebido, outras eu já tinha detectado, eu fui com 21 anos, né, então... Eu fiz esse intercâmbio, então fiquei 6 meses fora, né, em Portugal. Retornei, aí dessa vez voltei a trabalhar com o Iractan, sendo que numa bolsa de iniciação à docência, né, que é a monitoria, que foi num projeto intitulado História da Família, através dos documentos em sala de aula, né? Então a ideia era produzir materiais didáticos com os alunos, foi uma experiência muito boa também. E foi um momento, assim, que eu pude ficar em sala de aula com os alunos, né? Então, em alguns momentos, o Muriactan até me deixava só para ter mais autonomia, ganhar essa experiência profissional. Então, foi muito bacana também. E aí, ele foi para o pós-doutorado. Quando ele foi para o pós-doutorado, eu fiquei órfã, né? De bolsa, de tudo, né? Até que tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação à docência com o professor Joel Carlos, né? Que era um projeto intitulado Saber Histórico, Ciência ou Arte, né? Então, eu fiquei 1 ano com o professor Joel, e aí eu já estava no finalzinho do curso, me preparando para o mestrado, e esse projeto, né, do professor Joel foi muito importante, porque eu não era muito boa em teoria, até hoje eu não me acho boa em teoria da história, para mim, de todas as disciplinas do curso, teoria da história é a que pesa para mim. Então, eu tive, assim, foi uma experiência muito boa para mim. Então, eu peguei todo esse percurso, né, das bolsas, assim, eu aproveitei todas, e é um conselho que eu dou para todo aluno do curso de História. Aproveitem as bolsas, seja do PIBID, de iniciação à docência, iniciação científica, até mesmo as de apoio técnico, né, eu não sei se é esse o mesmo nome, mas na época era assim que a gente chamava. Aproveitem, né, aproveitem tudo que o curso tem a oferecer. E aí, na época, né, o curso de História, ele funcionava no bloco A. Acho que hoje é o bloco C, D, né, uma coisa assim. Mas antes funcionava no bloco A, que é aquele ali onde fica o curso de Direito à noite. E, na época, ainda estavam projetando aquele prédio mais atual, né, que fica ali o curso de História. Então, eu saí, ele já estava sendo construído.
O auditório nosso era o Aranhão, que ficava, não sei se ainda existe, mas ele ficava lá em cima do núcleo jurídico, lá no finalzinho. Então, ali era o nosso Aranhão, a gente chamava ele assim, era o nosso auditório. E tinha um mini auditório, que era onde fica aquele setor ali dos departamentos, né? E aí depois é que veio aquele mini auditório que fica ali nos prédios dos programas de pós-graduação, né? Que é aquele que tem uma pirâmide invertida. E aí, no finalzinho, quando eu já estava saindo, aquele maior, né, o auditório mais central, ele estava sendo construído. Então, eu peguei uma fase muito boa, né, assim, do campus em si, da estrutura, da mudança, né? Eu não alcancei o Labordoc na estrutura que está hoje, mas comecei a trabalhar com ele depois do mestrado. Eu ainda trabalhava na estrutura antiga, que ficava em frente ao polo EAD, mas foi muito bom ver essa transformação e anos depois voltar e ver que esse legado ficou, né? Assim, e o quanto é importante o investimento em universidades públicas, em parcerias e projetos como o Reúne, né? Que ampliam essa infraestrutura, né? Do campus. E aí, voltando a falar um pouco sobre Muriactã, assim, foi uma experiência muito gratificante para mim. Ele me acompanhou até o mestrado. Com o Muriactã eu aprendi muita coisa. Ele tirava tardes e tardes para explicar como era que funcionava o Excel para mim. Comprava pacotes de programas, naquela época era um CD-ROM, né? Nos computadores, ele colocava nome nos computadores, chamava o computador Michael 1, Michael 2. E aí a gente estuda, ele me ensinava, ele teve uma tarde que ele passou a tarde inteira, assim, me ensinando como mexer no Excel, no Access, a como criar banco de dados no Access. Então, ele já meio que estava me preparando ali. E aí teve um dia, né, que a gente conversando, aí ele disse assim, olha, você vai fazer mestrado e você vai fazer na Fiocruz. Aí eu, não, Braca, que história, não. Mas ele já dizia que eu ia fazer pós-graduação na Fiocruz, né? Mas eu não acreditava, não, viu? Não, mas o Rio de Janeiro é tão longe. Eu novinha, né? Morando em Caicó, não, mas é muito longe o Iraquitã. E ele ficava calado, né? Acho que ele já vislumbrava ali alguma coisa. Então, eu aprendi muito, né? Nessa parte de criação de banco de dados, que é uma coisa muito importante, né? De você armazenar os dados que a gente coleta ali, dos documentos, gerar gráficos, tabelas. Então, eu ficava com essa parte. Gostaria muito também de frisar aqui que eu aprendi muito de paleografia com o Jefferson, que era o outro bolsista dele. Quando eu cheguei, Jefferson já trabalhava com ele, né? O Jefferson Cândido Alves era o meu parceiro de pesquisa. Então, o Jefferson me ensinou a como ler os documentos, né? Me ensinou a escrever artigo, então eu também aprendi muito, devo muito a Jefferson, né? E era uma pessoa, assim, um parceiro de pesquisa que deu certo, né? Muito inteligente, muito esperto, né? E era uma base de pesquisa muito, muito produtiva, sabe? A gente fazia encontros mensais de discussão de textos. Muriactã e a própria Tânia também faziam uma espécie de apresentações, por exemplo, se a gente ia para um AMPU nacional, a gente apresentava primeiro para eles, sabe, era todo um preparo, então a gente ia muito bem preparado, sabe, para os eventos. Então, foi assim, foi para mim, essa formação inicial dos séries, ela foi muito importante, eu saí muito bem preparada, sabe, o séries prepara muito bem a gente para o mercado de trabalho, então você veja aí, né, que eu já comecei com pesquisa, mas também fui para o ensino, né, eu trabalhei com monitoria. Eu também cheguei a fazer seletivos para o PIBID, fiquei em primeiro lugar, mas aí coincidiu com a época do intercâmbio. Na época era o professor Emerson, né, Emerson e a Paula Sônia, que eram coordenadores. Aí o Emerson olhou para mim e disse, não tem o que escolher, né, Alvorano? Você já sabe para onde vai. Eu vou para Portugal. Mas, veja, eu aproveitei tudo que tinha em séries, eu aproveitei, assim, eu estava em tudo, em evento, organização de evento. Então, foi muito produtivo para mim, assim, eu aproveitei tudo que tinha para aproveitar. Muito bom, assim, porque a sua experiência
assim, do ponto de vista cronológico, próximo da minha experiência também, essa questão do Reúne, da ampliação da universidade, dos cursos, dos próprios, o número de cursos, né? A gente cresceu muito em número de alunos, número de professores, e que bacana ver, assim, porque eu acho que você passou por praticamente todas as esferas que um estudante de história pode passar, né? Você passou pela experiência do apoio técnico, trabalhou na universidade em outra atividade, digamos assim, né? Aluna da graduação, passou pela monitoria com a experiência de ensino, fez pesquisa, trabalhou com extensão, porque organizou eventos, né? Também com os orientadores e tal, e teve a experiência no exterior. Achei tão bacana você reforçar isso, porque de fato não dá para perder essas oportunidades. Eu também tive isso já na pós-graduação e faz uma diferença imensa, é tão importante, né? Então, foi muito bacana ouvir essa tua primeira resposta, porque é uma recuperação e um estímulo, né? Até, inclusive, assim, mesmo diante das dificuldades, às vezes a gente pensa, bom, mas quando a gente vai reivindicar, quando há a oportunidade de reivindicar projetos, tem aqui uma experiência exitosa, experiência que a gente pode recuperar. E também esse mapeamento dos séries, que eu mesmo cheguei depois, eu não tem detalhes que você falou que eu não sabia, de onde é que as coisas ficavam, onde é que o arquivo, biblioteca, laboratório foram mudando de lugar. Alguns existem, outros já não existem mais, os espaços já foram transformados, né? Muito, muito legal, Avorrane, muito bom te ouvir. Eu vou seguir nessa mesma linha, mas agora te colocando uma pergunta mais focada mesmo na experiência da pós-graduação, que é uma consequência positiva, né, de tudo isso que veio antes. Porque eu acho que isso foi bacana também na sua resposta, a importância da graduação e das experiências da graduação. São fundamentais, né, para o que vem depois, cria as possibilidades para o que vem depois. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre as suas pesquisas, então, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, né, os temas que você desenvolveu, com quem você trabalhou, onde, você já adiantou um pouquinho onde, mas queria ouvir mais detalhes, né. E aproveitando também, eu queria também saber da articulação dessas pesquisas com as suas experiências anteriores ou experiências aqui de Caicó, enfatizando também a questão do ensino de história, né? Que você também já fez um percurso atuando como professora também. E aí eu queria ouvir um pouquinho a partir das suas experiências, as articulações entre as suas pesquisas, o que aconteceu por aqui em Caicó, o que aconteceu no Rio de Janeiro e em outros espaços, e a sua experiência como professora nos diferentes níveis, que você já tem experiência nos diferentes níveis também. Isso. Então, já pegando o gancho, né, da primeira resposta, então, ali no finalzinho, né, quando eu estava sendo monitora de Joel, então, o Muirapita já tinha retornado do pós-doutorado, né, acho que foi em Ciências Sociais, o pós-doutorado dele, acho que fez até com a professora Julie, né, que era uma antropóloga que trabalhava muito com ele, em parceria, né, até antes dele falecer, ele lançou livros com ela, como Comidas da Terra, vários livros sobre alimentação numa perspectiva antropológica, ele escreveu artigos, né, para esses livros, então foi uma pessoa também que se articulou muito com ele. E aí, no finalzinho, né, quando eu estava saindo da monitoria consequentemente, concluindo o curso de História, eu já estava me preparando para o mestrado, né, em Natal. Inicialmente, Natal não era a minha rota, eu queria ir para Campina Grande, né, para a Universidade Federal de Campina Grande, por causa do professor Iranilson Buriti, né, que trabalha ainda até hoje, né, com saúde também, doenças, enfim, trabalha nesse campo também. Aí Muirapita disse, não, vamos para Natal, eu estou lá e você submete o projeto, né, para o mestrado de Natal e eu te oriento. Já que você quer, eu vou. A pessoa já está se oferecendo, eu vou. E aí ele me ajudou a montar o projeto, né? E como ele já estava lá no mestrado, então essa discussão de espaço ele conhecia muito bem. Então o Muirapita me ajudou muito, né? Porque eu ficava, Muirapita, mas como é que eu vou articular a história da saúde com a área de concentração do programa, que é a História e Espaços? Eu não quero focar em espaço, Ele disse, não. E aí ele sempre, né, muito visionário, a gente conseguiu chegar num denominador comum e que desse para entrar, né, no mestrado em Natal. E assim fiz, né, fiz o seletivo, passei, antes de concluir o curso de História, né, antes de receber o diploma, eu já tinha passado. Então, mas eu queria enfatizar uma coisa aqui, mesmo com essa experiência, eu senti muita dificuldade no mestrado por uma questão.
Eu já entrei no currículo em que era licenciatura plena. Então, eu não peguei aquele currículo que você saía com o título de bacharel e de licenciado, né? Foi uma turma mais anterior à minha. Então, eu já entrei no currículo de 2008 só com licenciatura plena. E aí, eu lembro que na minha época, eu não sei como é que está hoje no curso de História, mas na minha época a gente só apresentava um trabalho final de curso em forma de artigo. E aí eu aproveitei um dos artigos científicos meus, né, que publiquei, que estava no Prelo, foi meu TCC, digamos assim, né, da pesquisa mesmo, da iniciação científica. Então, eu não tive essa prática da monografia. Então, eu senti muita dificuldade nessa questão, né, da escrita, porque a monografia, ela já é um preâmbulo, né, assim, ela tem uma estrutura similar a uma dissertação. É claro que a gente engorda lá mais as coisas, né, as discussões, mas a estrutura é muito semelhante. Então, eu tive essa dificuldadezinha, mesmo tendo essa experiência, né, transitando aí por várias, como você disse, né, eu aproveitei tudo. Mas essa questão do TCC foi que me pegou ali, porque realmente eu não conhecia a estrutura, né? Eu vim aprendendo no mestrado. Então, eu fiz, né, a entrevista, passei. Na época, o orientador podia entrar com o orientando. Então, o Biracta entrou comigo na entrevista, né? Ele falou lá, assim, no finalzinho. Então, hoje eu acho que já não pode mais, acho que é só o candidato e não vai mais o orientador, né? O possível orientador. E aí, assim, né, aconteceu. Eu passei no mestrado, né, de História, e o meu projeto era sobre vacina contra a varíola, na província do Rio Grande do Norte. Toda a minha trajetória de pesquisa é no século XIX, mas você vai ver que na minha trajetória eu mudo um pouquinho lá no doutorado. Mas sempre permaneci no século XIX. E assim, continuei no mestrado. E aí, quando eu comecei a pesquisar, né, em Natal, eu me apaixonei muito pela discussão de saúde pública da cidade do Natal. Li muito, né, trabalhos da área de arquitetura e urbanismo, inclusive boa parte das minhas referências bibliográficas foi do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, do campus central, né, de Natal. E eu vou mudar, eu não quero trabalhar com vacina contra a varíola, não, eu quero trabalhar saúde pública na cidade do Natal. Ele olhou para mim e disse assim, olha, eu não entendo nada de Natal, você sabe que minhas pesquisas são no Seridó. Então, você está ousando aí, eu vou te orientar, mas... E assim fiz, né? Então, comecei a trabalhar, né, a pesquisar no IHGRN, tive algumas dificuldades, porque o acervo ele estava todo misturado. Só para você ter uma ideia, teve um dia que eu fui pesquisar, né, no IHG, e aí a documentação de colônia estava misturada com o Império. Então eu comecei a ler, quando eu pensei que não tinha Sesmaria no meio, 1500, eu digo, meu, que é isso, né? Mas a grande sorte que eu tive, né, eu fui muito abençoada, assim, né, ao longo da trajetória. A professora Juliana Teixeira, né, que é do Departamento de História de Natal, ela estava com um projeto em parceria do Laboratório de Imagem, que é lá da UFRN de Natal, com o IHGRN. A ideia era mapear, né, os documentos do século XIX, porque ela atua no século XIX, né, a professora Juliana, e reunir a documentação, separar a colônia de império e digitalizar no laboratório de imagem e ficar disponível para a gente consultar. Na época, eu não podia consultar ainda porque eles estavam nesse processo de organização, catalogação e digitalização. Aí a gente não pode mexer, né? Porque é uma organização muito própria. Mas aí, no meio para o final do mestrado, eu tive acesso a essa documentação e eu descobri que existia uma inspetoria de saúde pública em Natal, que até então eu não sabia da existência desse órgão. Sabia em termos legislativos, né, do governo central, que tinha que cada província tinha que ter uma inspetoria de saúde pública, mas como eu não tinha encontrado o documento, na minha cabeça ele ou era outro nome ou não existiu, né? Mas aí encontrei, né, assim, um documento muito fragmentado, mas que me deu várias pistas, assim, inclusive para o doutorado.
Então, eu não trabalhei só com a questão sanitária, a ideia era investigar como se deu essas ações médico-sanitárias no espaço público da cidade do Natal. Então, eu trabalhei com a ideia de espaço público, né, para também contemplar a área de concentração, que é a história de espaços, e foi uma feliz escolha, assim, né? Foi muito bom trabalhar com essa parte do espaço público, né? Até porque, como a documentação que eu trabalhei era tanto do governo provincial como também da Câmara Municipal de Natal, então, basicamente, a minha narrativa ela ficou em torno dos espaços públicos da cidade do Natal, basicamente dos bairros Cidade Alta e Ribeira, né? Então, eu investiguei muito aquele setor ali da cidade do Natal. Então, eu descobri muitas coisas interessantes, né, como, por exemplo, a tensão entre médicos, né, e a população, como nem sempre a população aceita de início o conhecimento médico, a questão sanitária, que de alguma forma ela traz uma certa desigualdade, né, até porque a cidade alta ela fica num lugar bem privilegiado, né, da cidade do Natal, embora seja hoje área comercial, mas naquela época a vida urbana era por ali, né, então tinham várias denúncias, né, de que, por exemplo, a população tomava banho na fonte da bica, que era só uma água para consumo, né, não era para tomar banho, então havia várias denúncias nos jornais, os médicos reclamando que a população sujava a água, então houve essas tensões, e essa documentação da Inspetoria de Saúde, ela focava na questão da fiscalização dos gêneros alimentícios, que foi outra tensão que eu encontrei entre médicos e fiscais. Porque, pela legislação da época, a parte de fiscalização dos comércios de Natal ficava a cargo dos fiscais da Câmara Municipal. Só que com a lei, né, da Inspetoria de Saúde Pública, né, de Higiene Pública, da segunda metade do século XIX, é que os médicos começaram a fiscalizar. Então, ficava aquela disputa, né, de atribuições. O fiscal dizia, mas eu tenho mais experiência porque eu sempre trabalhei com isso. E aí vinha o médico e dizia, não, mas eu tenho uma experiência médico-científica. Então, foi muito interessante, né? Embora eu não tenha encontrado tanta coisa, porque realmente o documento estava bem fragmentado, mas tiveram algumas tensões ali, né? Que talvez se o documento tivesse completo, eu teria acompanhado mais. Então, o meu primeiro capítulo, né, da dissertação foi sobre práticas de cura, depois fiscalização de gêneros alimentícios e, por fim, a questão do saneamento, né? Então, eu percorri essas três instâncias, né, das ações médico-sanitárias, né, e dessas tensões entre outros funcionários, né, do governo com a população. Então, se tornou um trabalho muito interessante, né, assim, que virou livro, né, em 2021. Eu publiquei, né, pela editora Cancioneiro. E aí eu dei uma pausa, né, terminei o mestrado, dei uma pausa, e Muiractão me orientou do início ao fim. E aí eu fui chamada, né, para dar aula na UERN de Açu, em 2016. Então, esse já é meu segundo vínculo com a UERN. E foi minha primeira experiência profissional, né? Eu devo muito ao Departamento de História da UERN Campus Açu, né? Foi lá em que realmente eu comecei a atuar como professora, né? Já no ensino superior. E aí, naquela época, e eu tinha muitos orientandos, acho que eu tinha uns 5, 6 orientandos de monografia. Aí você ali orientando, você sente falta de pesquisar, né? Eu disse, gente, eu queria tanto ir para um doutorado, eu estou sentindo falta. E eu conversei com o Muiractão, né, em 2016, Muiractão, eu vou fazer esse doutorado para Fiocruz. Aí ele, faça. Aí foi muito interessante, né, porque o Elio Enai, que era o nosso secretário do Departamento de História, infelizmente faleceu devido à Covid-19, né, foi uma das vítimas da Covid que nós perdemos. Elio Enai era muito atento, era um secretário, assim, excelente. E aí ele estava no Facebook e apareceu uma chamada de curso de inverno para a casa de Oswaldo Cruz. Aí, não é que, avó Rani, você não trabalha com essa área? Por que você não vai? Eu mesmo aproveitei minhas férias, né, da UERN e fui, meti a cara nesse curso. Meu curso de inverno, então o Rio de Janeiro já estava naquela época das Olimpíadas, então já estava um movimento grande, né? Eu fui naquela época. E aí foi em julho de 2016, eu fui,
né? Era uma semana, né, de curso de inverno, eles sempre fazem, todo ano tem. E a temática principal era corpo e saúde, mais ou menos era uma coisa na área de corpo e saúde. E aí eu cheguei, né, vi minha bibliografia ali de frente, e eu, nossa, é aqui que eu tenho que vir. Eu vi que estava muito familiarizada, como eu falei, eu era leitora da revista Manguinhos desde 2008, então eu digo, rapaz, é aqui mesmo, é aqui, eu tenho que vir para cá, não tem outro canto para eu ir. Esse é o lugar que eu tenho que vir para o doutorado. E aí já fui fazendo as redes, né? Já fui ali mapeando, sabendo mais ou menos em quem eu poderia ser orientanda, né? Então eu já fui ali pegando aquele percurso, voltei, né, para cá e logo em seguida, um mês depois, eles lançaram o edital para o doutorado. Agora sim. E aí, o que é que eu fiz? Como eu não tinha utilizado o meu projeto de mestrado, né, eu mudei, não era mais varíola, embora a varíola continuou na dissertação, né, por causa das práticas sanitárias, eu disse, então, eu vou aproveitar aquele projeto, ele aproveite, e aí aí foi me indicando, né, pediu, eu já disse logo, faça um curso de inglês, procure um curso de inglês e faça, porque a bibliografia você sabe que lá é toda em inglês. Então, assim, já estava muito antenado, ele me preparou muito, né? E aí eu fiz um curso de inglês que quem era aluno de pós tinha direito, que era o My English Online. Era um curso mesmo do Ministério da Educação. E foi por ele, ó, mais uma vez aí, usando os recursos do Ministério, né? A parte pública eu usei tudo. Então, foi por esse curso que eu estudei e passei na prova de línguas, né? Fiquei numa colocação muito boa na parte de idioma, já gostava de traduzir inglês desde adolescente, né? Então, eu gostava muito de estudar inglês. Então, eu já vim me preparando. Eu dava aula 4 vezes por semana em Açu. Sexta-feira era meu dia de folga, era o dia que eu pegava para fazer o meu projeto. Aí mandei para o professor Miracle, ele disse, olha, com esse projeto você passa. Eu já fui, né? Fui naquela, passei a semana lá no Rio de Janeiro, fiz, né? Passei na primeira fase, passei na segunda. E aí eu lembro que quando eu saí muito desorientada. Eu acho que essa entrevista não foi boa, porque pegaram pesado comigo e eu era a única nordestina e a única pessoa de fora da minha turma. O restante, todos ou eram egressos, por exemplo, tinha um colega nosso que era de Minas, mas ele já era egresso, então ele já era carioca praticamente, né? Ou eram egressos ou eram alunos do próprio Rio de Janeiro. Eu era a única nordestina e de fora, né? E quando eu olhei a colocação que eu fiquei, né? Eu fiquei na frente de pessoas que eram egressas. Gente, eu não estou acreditando. Eu demorei muito a entender que eu tinha passado. E aí eu liguei para ele, quando eu saí da entrevista, eu disse, acho que eu não fui bem, não. Eu não fui bem, não. Eu disse, não, vamos aguardar. Vamos aguardar. E assim foi, né? Quando foi no final de dezembro de 2016, veio o resultado de que eu havia passado no doutorado para a Fiocruz. Aí foi só felicidade, né? Nós ficamos, assim, muito felizes, eu, minha mãe, o próprio professor Miratã. Porque, assim, né? Quando você... Eu já iniciei com esse tema, gente. É o meu trabalho da vida inteira. Então, a gente fica muito emocionado, né? Assim, e com instituição, né, que é referência no mundo inteiro, né? A gente viu aí o protagonismo da Fiocruz, né? Então, é para lá mesmo que eu vou. E assim fiz, né? Terminei o contrato com a UERN e morei os 5 anos do doutorado. Eu fiquei 5 anos. Por causa da pandemia, né, houve esses atrasos, vários atrasos de defesa. Então, eu morei 5 anos no alojamento da Fiocruz e fui com esse tema, né, da vacina contra a varíola. Não indiquei nenhum orientador, só conhecia uma pessoa, que era a professora Dilene. Eu conheci ela em Natal, na Ampu Nacional de 2013, mas foi a única vez que eu vi ela. Então, eu não fiquei confortável de mandar e-mail. E aí depois ela até disse, né? Na primeira semana que eu cheguei lá, ela disse, por que você não mandou e-mail para mim, para ser me orientanda? Mas aí ela me adotou os 5 anos do doutorado no grupo de pesquisa dela. Então, na primeira semana de aula, ela já foi me convidando para o grupo de pesquisa dela. E foi muito gratificante também, porque essa parte teórica da história das doenças, ela é a referência, né, de história das doenças da Fiocruz.
Então, enfim, eu li a Adeline, né? Até que veio a oportunidade de ser orientando do professor Jaime Benchimol, que também foi outra grande surpresa. Né? Assim, eu não indiquei, ele foi o programa quem me indicou, e quando eu soube, é o quê? Eu serei orientando o professor Jaime. Aí ela, você não gostou, não? Eu disse, eu adorei, eu leio ele desde 2008, né? Assim, então, sobre febre amarela, sabe? As pesquisas de febre amarela eu lia tudo, porque estava lá na revista Manguinhos. O próprio Mirac também indicava textos dele. Então, assim, sabe, é muito interessante, né? Ver esses percursos, assim, e você lê os autores e o autor é o seu orientador. Eu fiquei, assim, muito maravilhada. E é uma senhora estrutura. Nossa, a Fiocruz, assim, é um lugar magnífico para estudar, para pesquisar. Encontrei documentos do Seridó lá, uma carta, né, do Belisário Pena falando bem do Seridó, né, dizendo que as pessoas recebiam sempre as pessoas de fora com muita mesa farta. Eu até coloquei isso na tese, né? E aí é muito engraçado, porque eu entrei com esse tema. No meio do caminho, eu tive uma aula sobre sertões. Aí rapaz, aí virou o meu bordão na turma. Eu disse, esse não é o meu sertão. Esse aqui não é o meu sertão. E aí eles perguntavam, e afinal, qual é o seu sertão? Agora eu disse, eu vou descobrir aí nessa tese. E minha tese não vai ser mais sobre vacina contra a varíola. Vai ser sobre alimentação, né, em períodos de seca nos sertões do Rio Grande do Norte. Aí eu cheguei, né, a mesma coisa que eu fiz com o Mirac, então eu cheguei para o professor Jama e disse, eu não quero mais trabalhar com esse tema, eu quero trabalhar com ele. Ele olhou para mim e disse, olha, tudo bem, eu vou te orientar, né, mas você está usando. Eu disse, eu quero. Eu acho que eu tenho que voltar para o meu sertão agora. Eu comecei com o sertão, eu quero terminar com o sertão. E aí eu me estranhei com a bibliografia. Claro, era uma bibliografia que era do ponto de vista dos médicos do Rio, que vinham para os sertões do Brasil, né, para os interiores do Brasil, pesquisar as doenças. Então, eram pessoas de fora da realidade do sertão. Eu digo, não, acho que agora eu tenho que me posicionar aqui, como sertaneja, como seridoense. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer na minha tese. E não me arrependo, sabe? Não me arrependo, porque foi também uma questão pessoal, assim, né, de reencontro desses tantas indas e vindas, né? Morei em Natal, depois morei em Açu, morei em Portugal, aí morei no Rio. Eu estava precisando, né, desse retorno. Eu acho que a tese me trouxe isso. Eu voltei para Caicó, né? E aí foi muito interessante, porque o Séries nunca saiu de mim, eu não largava o Séries, não, tá? Eu continuei ali na peleja, voltei, fiz o meu estágio de docência com o professor Joel, novamente, né? Porque o que é que eu fiz? Como a Fiocruz ela tem vários programas de pós-graduação e laboratórios, então eu não podia fazer o estágio de docência, porque eu era bolsista CAPES, né? Nós somos obrigados a fazer o estágio de docência. Então, a Fiocruz a gente não podia, porque não tinha graduação lá. Então, ou tinha que ser em alguma universidade do Rio de Janeiro, ou fora dela. Então, eu vim fazer o estágio de docência aqui no SERES e aproveitei e voltei para o Labordoc. Então, o meu mestrado também, algumas coisas que não tinham em Natal, tinham aqui no Labordoc, né? Então, eu encontrei muita coisa em Natal, né? Porque ficavam essas correspondências, né? De idas e vindas. Então, algumas coisas de demandas de Natal vinham para cá, né? Então, eu encontrei. E no doutorado, da mesma forma. Então, eu trabalhei como eu trabalhei com sertões, e é importante demarcar, né? Eu trabalhei com aquela região ali de Mossoró, Açu, e depois desci aqui para o Seridó, então trabalhei com alguns dados de Caicó, Currais Novos, Acari, né? Boa parte encontrei no Labordoc, outras com os memorialistas, né, também. Então, eu voltei para o SERES, aproveitei o estágio e já fui pegando o gancho ali com o Labordoc. Né? E aí se tornou a minha tese, né, que é a alimentação, saúde e doenças nos sertões do Rio Grande do Norte. E aí eu pego da seca de 1877, que eu continuo na minha zona de conforto, que é Império, e estendi até 1935.
que o professor Jaime disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos adentrar os anos 30, porque aí você pega o clube de engenharia, que ficava no Rio de Janeiro, então eu tinha que ir para o Rio de Janeiro de todo jeito, né? Então eu pesquisei nos documentos, no acervo do clube de engenharia, no Arquivo Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui para o Centro de Obras Raras, né, a Biblioteca de Obras Raras do curso de Engenharia. Então, assim, eu circulei muito. Fui bater na Universidade Federal Fluminense, Niterói. Então, eu vivenciei tudo do Rio de Janeiro também, né, em termos de pesquisa. E aí eu fiz esse percurso e foi muito bom ter adentrado os 3 primeiros anos do século XX, né? Porque aí eu pude ver a atuação do IOPS e FOX, principalmente nessa questão alimentar, então para mim foi muito importante. Mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque eu não tinha leitura de República, né? Você vê aí que nessa trajetória que eu tracei, eu sempre trabalhei com o Império e o Segundo Reinado, né? Porque eu trabalhei da segunda metade do século XIX até ali o finalzinho do Império. Então, foi ousado em vários sentidos, né? Eu mudei o objeto de estudo, embora a documentação permaneceu. Eu acho que foi por isso que eu tive coragem de ousar, porque eu não mudei tanto a documentação, era uma ou outra demanda ali que eu precisava, porque as fontes vão dizendo onde estão outras fontes, né? Elas vão ali e a gente vai reunindo. E aí eu defendi, né? No final de 2022, eu defendi a tese, fevereiro de 2022. E a professora Jussiene participou da minha banca, o professor Iranilson Buriti, que também me acompanhou no mestrado, né, da defesa do mestrado, e os 2 outros membros, né, da banca, que era o professor Rômulo e a professora Tamara, né? E aí, pensando nessa questão interdisciplinar do ensino, que você me perguntou, né, como é que eu penso? Eu tive um grande privilégio e satisfação de participar ano passado de um projeto, né? Eu sempre atuei no ensino superior, mas eu olhava para o meu currículo e eu sentia a necessidade de ir para o chão da escola. Por quê? Porque desde 2016 eu trabalhei com ensino de história na UERN. Boa parte das minhas, ou foi estágio, metodologia de ensino de história. Então, minha trajetória, né, paralela à história da saúde, foi com ensino de história. E eu sentia muito essa falta de não ter uma experiência com escola. Até que ano passado, né, eu comecei a dar aula em 2 escolas aqui de Caicó, né, que ficam na zona oeste aqui da cidade, né, na zona periférica. E em uma das escolas, né, teve um projeto chamado PROAD SUS, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Então, como era que funcionava esse projeto? Ele era voltado para os anos finais do ensino fundamental, que pega de 6º a 9º anos, né, que compreende aí esse recorte de 6º a 9º anos. E a ideia era a gente fazer, primeiro a gente passava por um curso de capacitação, os professores, pela plataforma do Instituto Albert Einstein, que é ligado ao SUS. Então, a gente fez um curso de capacitação de como intercalar, fazer essa relação interdisciplinar entre saúde e educação. Eu vibrei, super fiquei empolgada, porque eu já tinha essa discussão por causa da Fiocruz, né? Inclusive, uma das aulas que a gente assiste na Fiocruz é justamente o nascimento do SUS. Então, o Sérgio Arouca, né, que é um dos responsáveis pela criação do SUS, ele já fazia essa relação lá no final dos anos 80, da importância da saúde com a educação, e tem uma fala dele muito importante, né, que é na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a base para fazer o SUS, né, que ele diz assim, que a saúde não é somente a ausência de doença. Saúde compreende a questão do saneamento básico, a relação do homem com o meio ambiente, então já tem aí, né, esses prenúncios do antropoceno, que é uma discussão bem atual, né, direito à educação. Então, ele estava ali no finalzinho da ditadura, né, do processo de redemocratização, então ele estava batendo muito nessa tecla. Então, assim, eu já conhecia isso, então para mim não foi uma grande dificuldade. A questão era como transpor isso com a dimensão pedagógica. Essa foi a minha dificuldade, mas a plataforma do Albert Einstein nos preparou muito bem.
né? Então, e qual era a ideia do projeto? Já vinham os planos de aula prontos, você fazia adaptação para a sua turma, né? Nessa escola eu trabalhei como professora do ensino religioso, eu só tinha uma aula por semana com eles, e coincidiu de um dos tópicos ser sobre direitos humanos. Tinha um sobre direitos humanos, sobre alimentação, e aí eu já estava na minha zona de conforto. Teve uma sobre bullying. Então, eu peguei esses temas, né, e trabalhei em sala de aula com os alunos, e foi muito interessante, assim, e como a relação interdisciplinar, ela acontece, ela ocorre. É difícil, né, desafiador, principalmente quando você tem professores que há anos não fazem uma capacitação profissional. Então, por isso que foi bom ter feito, né, a capacitação antes na plataforma. Então, eu pude ver ali na prática que funciona essa relação interdisciplinar entre história, saúde e educação. E teve um retorno muito positivo, né? Principalmente, por exemplo, eu fiz uma dinâmica com os meus alunos do nono ano sobre o bullying. Eu pedi para eles escreverem um diário, né? Dizendo se em algum momento eles tinham ou praticado ou sofrido bullying. E, assim, tiveram narrativas muito interessantes. Então, a escola toda se mobilizou, né, que foi a Escola Estadual Zusa Januário. Então, foi um projeto muito, muito bacana. Eu até apresentei um trabalho, né, num evento do Piauí sobre isso. Então, é possível fazer essa relação e principalmente levando em consideração que é o SUS, que foi o SUS que promoveu, né, essa interação. A ideia do projeto também era ter palestras com os profissionais das UBSs próximas à escola, mas aí por uma questão de logística e de próprio tempo mesmo, e foi uma época que a escola tiveram vários projetos, inclusive o PIBID, né, do SERES, atua lá, né, no curso de História, pelo menos na época que eu trabalhei lá, atuava lá, né, era até a professora Jussiene que coordenava. Então, assim, essa interação, essa interdisciplinaridade, ela é possível de se fazer no ensino fundamental. É claro que a gente tem que transpor para essa questão da dimensão mais pedagógica, mas ela rende frutos muito bons, assim. Foi muito interessante, eu acho que e ter isso no meu currículo, para mim, já valeu a pena, essa experiência. Perfeito. Muito bom. Que prazer te ouvir, Avorrane. Que interessante mesmo, assim, porque você, da forma como você vai trazendo na resposta, né? Você demonstra assim, uma coragem também, assim, em vários pontos onde você teve que fazer uma escolha que tinha a ver com aquilo que você queria. E deu certo, assim, que bom que deu certo, e você vai concatenando as experiências, e você sente falta de alguma coisa, você vai atrás e insere ali, sabe? Do ponto de vista, assim, esse projeto aqui atinge principalmente estudantes, né, dos cursos de história, né? Então, gente que está se formando para atuar. Então, é bacana ter esse tipo de depoimento, assim como o seu, né, que demonstra as possibilidades e como tem um espaço também de escolha para temas de interesse, para percursos, né? Nossa, muito legal mesmo. Que coisa boa te ouvir. A gente vai fazer um intervalinho rápido agora só aqui na nossa conversa. Nós estamos aqui, né, a partir também da fala da professora Avorrane, falando muito sobre a história do curso de História do SERES, e nesse sentido a gente vai exibir agora rapidinho um vídeo institucional pensado para esse momento aqui, nesse espaço também de divulgação do curso. Então a gente assiste o vídeo agora juntos e daqui a pouco a gente continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças
graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, a gente volta agora com a parte final da entrevista, né, com a professora Vorrani Araújo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, egressa do curso de História dos SERES, com uma trajetória muito interessante, muito boa a oportunidade de poder ouvir aqui nesse projeto, essa trajetória, que eu acho que é inspiradora. E eu queria, então, agora, Vorrani, colocar uma última pergunta. Queria te ouvir um pouquinho, uma pergunta que a gente faz para todos os colegas que aceitam estar aqui no projeto, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse século XXI, sobre a nossa área, né? Esse século foi o século da nossa formação, para você, para mim, somos contemporâneos, né? Processo de formação nessa área, de atuação, e eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Como é que você olha para a história nesse século, o que ela tem sido feito da história socialmente, o que nós estamos fazendo profissionalmente com ela também, como fruto do nosso trabalho, né? E também, ao final, antes de encerrar, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre os 50 anos, né? A gente falou tanto sobre isso aqui, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, uma mensagem sua, livre, né? O que você puder falar sobre esses 50 anos do curso de História do SERES. Bom, eu acho que nós não podemos, Evandro, perder de vista, assim, esse espírito questionador e o olhar de enfrentamento que a história provoca na gente, sabe? Por que eu estou falando isso? E aí eu vou focar na questão do ensino, tá? Da história enquanto disciplina. Quando eu trabalhei nessas escolas, eu fiquei muito assustada com a diminuição de carga horária. E isso me preocupou muito. Eu atuei como professora de História em uma das escolas, né? Foi a escola em tempo integral de Nath Maris. Nesse caso aí, como é em tempo integral, eu ainda consegui ministrar muitas aulas de História, né? Porque a gente passa a manhã e a tarde na escola. Já na outra instituição, né? Que foi a Azusa Januário, eu trabalhei como professora de ensino religioso. E eu só tinha apenas uma aula de ensino religioso. É claro, assim, eu não sou formada em teologia, mas a minha base de história foi muito importante para ministrar a disciplina. E já ali, ensino religioso, eu senti falta de mais aulas de ensino religioso, porque eu peguei uma turminha, né, assim, que tinham vários preconceitos, né, principalmente com religiões de matriz africana, de matriz afro-brasileira. Então, eu comecei um trabalho de formiguinha ali, de explicar para eles que não era bem assim, né? Muitos deles vinham com histórias de casa, que a religião de matriz africana era coisa do demônio. E aí eu comecei a perguntar. E assim, quando eu digo espírito questionador, não precisa necessariamente serem perguntas muito bem elaboradas, são perguntas simples, às vezes até óbvio, né? Uma vez eu estava conversando contigo, né, na época da pandemia, que nós estávamos dizendo assim, que é preciso, infelizmente, ter que dizer o óbvio, né? E as perguntas também, óbvias, elas também são interessantes, porque aí eu perguntei assim para eles, mas quem foi que te disse isso? De onde você tirou essa história? Aí eles pararam assim, né? Eles paralisaram. Ah, foi minha mãe que disse, foi meu pai. Eu disse, tá certo, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essa religião? E aí, a partir daí, eu comecei um trabalho. Então, como eu trabalhei na Universidade Federal do Maranhão, né, teve esse percurso ainda pelo Maranhão, então eu tive muito contato com religiões de matriz africana, e eu aprendi muito com os meus alunos do Maranhão.
Então, eu passava vídeos de tambor de crioula para eles, para os alunos do 6º ano, explicava para eles que era uma manifestação, né, de origem africana. E eu notei que eles se interessavam. Eles vinham para a aula para saber. Tanto que aconteceu uma coisa magnífica que eu não me esqueço nunca, porque tem um conselho de classe nas escolas. É uma semana, né, que os representantes estudantis de cada turminha vai, e é uma verdadeira sabatina, eu fiquei bem... a gente fica de frente para eles de frente para a gente, fica o diretor e a gestão pedagógica ali, e eles dão notas para a gente, né? Aí eu comecei a olhar minha planilha, né, de ensino religioso, e muito bom, professora legal, e a gente quer mais aula. Aí teve um comentário assim, que me surpreendeu. Nós queremos mais aulas de ensino religioso. Aí eu, o quê? Aí eles disseram para mim, quando foi o pessoal do 9º ano, né, que era uma turminha que era considerada a mais difícil da escola, eles disseram, a diretora perguntou, o que é que você tem a dizer sobre a professora de ensino religioso? Ele disse, nós só temos uma coisa a dizer, diretora, nós queremos mais aula de ensino religioso. Aí eu olhei assim, né, e como eu dividia minha carga horária com a outra escola, eu não tive a oportunidade de ficar a semana inteira. Então, eu não acompanhei os outros grupos de classe das outras turminhas. Aí a diretora olhou para mim e disse assim, olha, professora, eu gostaria de dizer que foi unânime, todas as turmas querem mais aulas de ensino religioso. E aí acendeu uma esperança, sabe, Evandro? Eu acho que, assim, quando a gente diminui a carga horária de disciplinas tão importantes como filosofia, história, sociologia, a gente perde a oportunidade de ensinar aos nossos alunos esse espírito que o historiador tem, que é de questionar, que é de olhar para o que é considerado normal e dizer isso não é normal, né? Você dizer, por exemplo, que a religião de matriz africana é uma religião do demônio, isso não é normal, né? Você dizer que o seu coleguinha é preto, ele não tem, isso não é normal, né? Isso é estrutural, né? Tem a questão do racismo aí. Então, eu penso que o espírito questionador, esse espírito e essa essência que o historiador carrega, né? De questionar e de olhar para os fatos e de olhar para o que é considerado normal com enfrentamento, eu acredito que a gente vai conseguir desconstruir muita coisa, né, que está enraizada, que está estruturada na sociedade brasileira, né? Então, mas eu só tive essa dimensão, Evandro, quando eu fui para o chão da escola. Quando eu saí da minha zona de conforto, que sempre foi ensino superior, eu contei, né, passei a entrevista toda falando da importância, né, dos séries, da minha trajetória com mestrado, com doutorado, depois foi o UERN, voltei para o UERN, aí fui para a Universidade Federal do Maranhão, eu preciso ir para o chão da escola, mas foi lá que eu entendi o quanto a história ela é importante, né? E eu tô falando aqui no sentido da disciplina mesmo, porque se a gente diminui, e aí eu quero falar do novo ensino médio, eu não atuei no novo ensino médio, mas eu vi ali, né, o relato dos professores, e todos eles, não teve um que disse assim, esse novo ensino médio presta. Principalmente os professores de história, né? Eles estão reclamando da baixa carga horária. Me diz uma coisa, como é que a gente vai ministrar a história da África, que você só tem um horário de história de manhã e você só vai ver a turma daqui a 2 dias? Como é que você ministra uma aula de história assim, né? Você vai descontinuar o conteúdo, você vai, sabe? Como é que ministra uma aula assim? Quando você diminui uma carga horária de uma disciplina tão importante que é a história, né? Aí você pega a base nacional como curricular, aí vê que eles pegaram ali filosofia, sociologia, geografia, história, colocaram na nossa área mais ampla, que é as ciências humanas. Você tira o caráter de especificidade das ciências, porque filosofia ela enxerga a relação entre os homens de um jeito, nós da história de outro, né? Não é preciosismo, sabe? Mas é porque cada disciplina ela tem uma função importante na formação do aluno.
E se você diminui essa carga horária, vou aumentar a carga horária de português e matemática, então você está me dizendo que nós temos que formar os nossos alunos do ensino médio para só escrever, ler e contar? Não é só isso, sabe? Ler não é somente ler, é compreender, é interpretar. No meu 6º ano, por exemplo, na turminha de 6º ano que eu atuei, os meninos não sabiam ler. Eles liam, aí eu perguntava assim, o que você entendeu dessa frase? Eu não sei, professora. Então, eles sabem ler, eles só não sabem interpretar o que leu. Então, é aí que entra, por exemplo, uma aula de história, né? Como é que você vai questionar o que você leu? Como é que você vai questionar uma frase que diz, o racismo é... Sabe? Então, assim, eu penso que no século XXI, a história, nós não podemos fugir da história. Sabe? Nós não podemos tirar carga horária de história, sabe? E outra coisa, a gente está vendo aí, a gente está vivendo esse mundo do que a gente chama de história contemporânea, né? Porque até agora não houve outro fato que nos coloque ou nos nomeie em outra classificação, digamos assim. Por exemplo, é normal ver crianças palestinas morrendo, né? Então, assim, eu acho que a história ela tem esse papel, né, da gente questionar, da gente enfrentar problemas que são muito antigos, né, que ainda são muito estruturais, né? Por exemplo, essa guerra secular entre Israel e Palestina, né? Voltando aqui para o contexto brasileiro, essa base nacional, esse novo ensino médio, né? Então, vamos o quê? Formar filhos de trabalhadores que só sabem contar e ler, e cadê o caráter crítico? Cadê o caráter questionador que o historiador tem? Sabe? Eu acho que está faltando isso, assim. É claro que, por exemplo, a gente vai para o ensino superior, isso é muito claro. A gente faz isso no nosso cotidiano, na nossa iniciação científica, a gente questiona o tempo inteiro. A gente pega as nossas fontes, lê ali, não, isso aqui tem alguma coisa. Né? Uma coisa que eu aprendi na minha iniciação científica foi desconfie do documento, né? Desconfie da fonte. Então, a gente está o tempo todo questionando, problematizando, lançando questões. E isso no ensino superior está muito claro, mas quando a gente vai para o chão da escola e quando retiram essa carga horária que a gente poderia fazer esse exercício com os nossos alunos, porque é possível, sim, né? E eu queria citar só mais uma coisa para fechar, Evandro, que eu tive uma grata satisfação de ano passado levar os meus alunos do 6º ano para o Labordoc. E foi, assim, muito mágico. Eles, até hoje, até hoje eu mantenho uma relação de vínculo com a escola, então eu participo de tudo da escola. Eu vou para o São João. Ontem mesmo eles me mandaram a farda do Germes para eu participar. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essa escola. E aí, toda vez que eu chego lá, eles perguntam, professora, vem para cá, para a senhora levar a gente para o Labordoc de novo. Então, assim, tem gente ali do curso de História que passa 4 anos e nunca foi ao Labordoc. Meus alunos do 6º ano foram e falam do Labordoc. Eles amaram aquela parte do acervo. Eles chegaram lá e os meninos bolsistas ótimos. Os meninos do Labordoc são excelentes, muito didáticos, chegaram aí, vamos colocar luva, máscara, aí explicaram, né, para eles, e como eles já vinham ali da época da pandemia, então isso não era uma questão para eles, né, eles acharam o máximo, porque estavam com luvas e máscara de médico, né, e aí eu pedi, né, para o pessoal do Labordoc levar uns documentos do século XIX, de escravidão, né, que era um documento que eu conhecia já. E eles disseram assim, professora, a gente pode mostrar para eles um selo do Dom Pedro II? Aí eu, pode, leva. Aí eles mostraram, né? Porque geralmente os documentos do século XIX tinham um selo, né? Do Dom Pedro II. E aí teve um aluno meu que ele olhou e foi muito engraçado. Ele olhou assim e disse, olha, é igual o Dom Pedro da novela das 6. Sabe, assim, a magia... Quando eu olhei para aquele menino... parece que eu regredi assim no tempo, eu voltei no tempo e eu me lembrei da primeira vez que eu entrei no Labordoc. Eu olhei assim, eu digo, gente, porque quando você está no início, né, você vai ali para aqueles... É uma coisa assim fantástica.
quando eu vi o brilho do olhar assim, do meu aluno, vendo um selo e se maravilhando, eu me vi ali nele, sabe? E eles adoraram séries. Os alunos passavam, ele dava um tchau. Então, assim, é isso, sabe? Essa relação da escola com a universidade. A gente não pode perder isso de vista. E se você diminui uma carga horária, você diminui, por exemplo, uma possibilidade de levar os alunos para um laboratório como o Labordoc, né? Porque você ficou, eu dou aula ou eu levo ele para o laboratório, já que eu só tenho 2 aulas por semana? Sabe? Então, é isso, nós não podemos perder, né, reforçando esse espírito questionador e esse olhar de enfrentamento perante o que está acontecendo no mundo e, principalmente, no tocante a como a história, enquanto disciplina, ela tem sido trabalhada nas escolas, né? Ou então, com o peso que se dá à história, né? Então, eu penso muito que é nesse sentido. E pensando na questão dos 50 anos do SERES, né, eu só tenho a agradecer, assim, acho que a minha mensagem é gratidão. Gratidão pelo SERES, gratidão por todas as oportunidades que eu tive. E para os futuros historiadores e para os que estão chegando, eu só digo que aproveitem muito o SERES. Vocês estão num momento aí de infraestrutura muito bacana. Nós temos uma coisa no SERES que na minha época não tinha, que era o mestrado em História dos Sertões. Então, vida longa ao SERES, ao curso de História do SERES, e que venham outros legados, né? Que venha o doutorado para cá. Eu acho muito importante. O Reúne também fez muito isso, né? Interiorizou as universidades e as pós-graduações. Isso abriu possibilidade de pesquisas aqui, né? Eu digo sempre aos meus alunos da UERN que os interiores do Brasil têm muito potencial de pesquisa para a história. Isso tem sido trabalhado graças à interiorização das universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais. Então, vida longa ao curso de História, né? E que venham outras conquistas aí, para além do mestrado, né? Para além aí dos possíveis egressos. Olha eu aqui, né? Sendo entrevistada, falando sobre o SERES. Então, é isso. É gratidão e vida longa ao curso de História. E eu quero dizer o mesmo. Eu quero dizer o mesmo a você, Aborrani. Muita gratidão por essa entrevista. Eu adorei. Eu quero dizer para você que foi muito bom te ouvir. Assim, de fato, as suas aproximações também com o Muraquitã, ele também tinha essa forma assim poética de construir uma forma de falar e de contar alguma história ou as histórias, e você trouxe isso para essa entrevista. Foi um privilégio mesmo. Foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que para quem também vai acompanhar, né, vai assistir essa entrevista que fica disponível agora aqui no canal, também vai ser um prazer, muito conhecimento, você falou muito em pensamento crítico, e no quanto isso foi importante na sua trajetória, nas suas escolhas, e quanto isso é importante porque a gente trabalhe nas aulas de história, é fundamental, a história traz essa ideia da crítica, que é importante demais para qualquer cidadã que está se formando, está chegando aí no mundo. Então, muito obrigado. Gostei muito mesmo da nossa conversa. Espero ter oportunidade de continuar conversando sempre com você, né? Hoje foi aqui para conhecer a sua trajetória e eu adorei. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, professor Evandro, pela oportunidade, né, e também aproveitar o espaço para agradecer a todos os meus professores, né, que contribuíram com essa minha formação no SERES, né, então, professora Jailma, né, que são os que estão ainda hoje por lá, professora Jailma, professor João Quintino, professor Joel, professora Jussiene, né, para os que foram aí da minha época, né, eu peguei também uma época de professores substitutos muito bons, né, também, a professora Paula Sônia, né, que hoje já é aposentada, contribuiu muito com os estágios, né, a professora Paula Sônia foi maravilhosa, a professora Márcia, a professora Vanessa, que também foi minha professora de medieval. Então, só gratidão a esses professores, a esses docentes, porque eles contribuíram muito com minha formação inicial, né, e eu devo muito a esses professores. Tá ótimo, tá bom, muito obrigado, né? E eu quero só reforçar, então, que o projeto continua, quero reforçar que quem acompanha por aqui, tá acompanhando, conhecendo, que se inscreva no canal, comente, compartilhe também, para que a gente possa fazer o projeto se desenvolver e essas ideias todas que chegam por aqui nas entrevistas atinjam, né, o maior número de colegas, pessoas interessadas possível.
A gente volta na semana que vem. Muito obrigado e até lá.